Olá, sou Matheus Fonseca, estudante do bacharelado em Biologia e hoje vamos falar um pouco sobre nomenclaturas, focando na botânica. A primeira coisa que se pensa quando se fala em botânica, depois, obviamente, das plantas, são os nomes difíceis, mas convenhamos, isso é algo que segue por toda a biologia, mas aparece muito constantemente na botânica. Nomes considerados grandes, complicados, difíceis de se falar e de escrever. E você simplesmente se pergunta, para que diabos tanto nome difícil? São realmente necessários? Vamos com calma e por partes. Primeiramente, sim, os nomes científicos são necessários. Na verdade, são extremamente necessários. O ser humano tem a necessidade de dar nome às coisas ao seu redor para poder melhor identificar. Tudo isso em prol de uma melhor comunicação para com o outro. Mas aí você pode falar, isso ainda não responde o motivo de possuir nomes difíceis. Os nomes científicos servem uma lógica, não dá para ter nomes fáceis. Focando mais na botânica, as nomenclaturas têm a função de comunicar sobre um organismo. Isso você já deve saber. Existe uma razão para os nomes populares não serem usados de maneira científica, apesar de que também estão corretos: a regionalidade. Os nomes populares não são os mesmos em todos os lugares, tudo isso devido a uma questão cultural. Vamos de alguns exemplos. Os nomes mandioca, macaxeira, aipim e maniva se referem a uma mesma espécie de planta. Você provavelmente ouviu falar em algum desses nomes. Como já deu para notar, são vários nomes muito diferentes entre si para descrever um único organismo, uma única espécie, Manihot esculenta. Vejamos outro exemplo. A tangerina, bergamota, laranja-cravo, mexerique e pocã são de novo vários nomes completamente diferentes entre si que nomeiam uma única espécie, Citrus reticulata. Em cada região, a espécie pode possuir nomes populares diferentes causados pela regionalidade. É sobre isso, está tudo bem. Eles também estão corretos, mas para essa diversidade de nomes pode e vai causar confusão. Para isso existem nomes científicos, onde quer que você vá, Manihot esculenta irá se referir a uma única espécie, a da macaxeira ou mandioca. O mesmo acontece com Citrus reticulata. Esses nomes não saem como mágica, eles são dados por taxonomistas que seguem o Código Internacional de Nomenclatura Botânica, o CIB. Cada organismo tem um único nome e esse nome estabelece relações de parentesco. Apesar disso, ainda não explica o porquê de nomes tão estranhos, e a resposta é: os nomes científicos são dados em latim, a mesma língua usada nos feitiços de Harry Potter e em algumas missas. Mas por que latim? Na Europa, o latim era considerado a língua das pessoas cultas, os cientistas inclusos. Além disso, desde aquela época o latim não era uma língua oficial de nenhum país. Quem começou a dar esses nomes foi Linneu. Não foi o Linneu da grande família, mas sim o sueco Carl von Linné, vulgo Linneu para os mais íntimos. Sua escolha em usar nomes científicos em latim foi muito perspicaz. É uma língua morta, sendo assim não passa por mudanças. Hoje em dia, a linguagem científica é feita em inglês, basicamente a língua mundial. Entretanto, os nomes científicos ainda são escritos em latim, por um motivo simples, uma questão histórica. São alguns séculos já utilizando o latim para esse propósito. Além disso, se cada vez que uma língua morrer ou sofrer modificações e outra língua tomasse o lugar de importância mundial e os nomes científicos fossem trocados, haveria uma grande confusão e enormes chances de erros ocorrerem. Agora que sabemos o porquê de possuir uma linguagem considerada estranha, vamos entender como funciona a estrutura. Pegamos o exemplo do nome Manihot esculenta. A primeira palavra, Manihot, representa o gênero e indica, obviamente, em qual gênero a espécie possui parentesco. A segunda palavra, esculenta, é chamada de epíteto específico e indica a espécie pertencente ao gênero. Exemplificando melhor, existe o gênero Manihot, e dentro desse gênero existe a espécie Manihot esculenta. Portanto, nunca se deve falar apenas um dos nomes. Você não deve falar apenas Manihot, porque denomina um gênero inteiro. E não pode dizer somente esculenta, pois não especifica em qual gênero ela pertence. Uma comparação interessante é pensar como se fosse nome e sobrenome. Usarei meu nome como demonstração. Mateus é um nome bem comum e falado apenas ele você pode estar se referindo a várias pessoas ao mesmo tempo, sem especificar a quem. Mas se você utilizar o sobrenome conjunto Mateus e Fonseca, vai limitar bastante a quem está se referindo. Assim acontece com os nomes científicos. Mateus seria o gênero e Fonseca o epíteto específico. Mas algum detalhe sobre os nomes científicos. Além de precisarem possuir dois nomes no mínimo e de estar em latim ou latinizado, os nomes precisam de algo que o destaque no texto, por isso devem estar ou em itálico, ou negrito, ou sublinhado. E o gênero sempre vem com a inicial em maiúscula e o epíteto em minúscula. Tudo isso serve para dar uma padronização aos nomes, deixando tudo o mais organizado possível. Os nomes científicos são usados na classificação. As primeiras classificações das plantas se deram por suas estruturas reprodutivas, no caso flor e fruto. O motivo é que essas estruturas não são tão sujeitas à variação ambiental, dificilmente sua morfologia, a forma, irá mudar. As folhas são justamente o contrário, elas sofrem muita variação ambiental, além de que espécies diferentes podem apresentar folhas parecidas. Até hoje, as estruturas reprodutivas são usadas na classificação. Na botânica, existe o princípio da prioridade, onde a pessoa que publicar primeiro oficialmente o nome será reconhecido. E o nome desse autor ou autoridade vem após o binômio, como deu para ver em alguns exemplos, que sempre tinha um nome extra após a nomenclatura científica.
Com o avanço da tecnologia, os sistemas de classificação começaram a se basear na biologia molecular, utilizando os genes para identificar onde a espécie pertence na taxonomia. Com isso, algumas correções podem ocorrer. O nome de quem corrigiu também é creditado, ele vem depois do nome do primeiro autor. Agora vamos supor que você descobriu uma espécie nova. Já sabe das regras de dar nome científico em latim ou latinizado com duas palavras. Mas como escolher o nome? Assim que você coletar uma amostra, a primeira coisa a se fazer é anotar a data e local da coleta, país, estado, município, localidade, coordenada geográfica e anotações de como o ambiente da amostra coletada estava. Depois é descobrir, através da morfologia e/ou genética, a qual grupo ela pertence, no caso a família e o gênero. Fazendo isso, o próximo passo é a escolha do nome em si. Na botânica, leva-se em consideração na escolha de nomes algumas informações como o local onde foi encontrado, morfologia, homenagem a alguém ou algo. E é daqui que saem os nomes mais criativos. Os nomes podem fazer referência a algo histórico, como é no caso do pau-brasilha equinata, que faz uma referência à história da espécie. No gênero, é uma versão latinizada do nome popular que já recebeu, pau-brasil. E o epíteto significa espinhoso, fazendo referência à sua morfologia. Já outros nomes não são tão sérios e podem arrancar uma risada quando você nota o que querem dizer. Linneu, de quem falávamos antes, se deparou com uma espécie de plantas da família Fabaceae, família dos feijões. Suas flores delicadas dão a impressão de serem dos lábios, contendo uma pétala pequena em uma extremidade. Sendo assim, Linneu lembrou de que parecia outra coisa e resolveu chamar de clitória. Acho que eu não preciso explicar o que referencia. Às vezes, a referência também vai para a cultura pop. Um gênero novo da família das Pteridaceae, família das samambaias, recebeu o nome de Gaga, fazendo referência óbvia à cantora e atriz Lady Gaga. Em 2016, foram descritas 391 mil espécies de plantas vascularizadas, e a cada ano novas espécies são descobertas. Por isso, os nomes são tão importantes. Os sistematas e taxonomistas buscam entender e dar nomes a cada planta que descobrem. Obrigado por assistir!